Bom, hoje a gente vai ver um tipo novo de estrutura que são as treliças planas, né? No nosso curso todo a gente só está vendo estrutura plana, mas só lembrar que depois vocês podem estudar o pórtico espacial, né? Treliça espacial, que é a que tem 3 dimensões, né? O que é treliça, né? Tem muita gente que tem umas definições equivocadas aí de treliça. Vamos definir treliça. Treliça é a união de 3 ou mais barras, né, que se conectam através de rótulas. Né? A treliça ela é conectada através de rótulas. Qual a característica da rótula mesmo? Não transmite momento. Então por isso eu não posso ter carga nas barras das treliças, certo? Porque a rótula não transmite momento. Se eu tiver carga nas barras, aí eu vou ter um problema, né? Então são 3 ou mais barras interligadas por rótulas, onde sobre essas rótulas são aplicadas carregamentos concentrados. As treliças elas aparecem mais na cobertura, né? Então você vai achar treliça assim, cobertura de grandes vãos, parque de exposição, rodoviária, planta industrial, né? Aqui mesmo aquele que vocês chamam de elefante azul agora, né? Ele tem uma treliça espacial, né? Vocês não chegaram a ver quando ela foi montada, né? Quando vocês chegaram aqui ela já estava lá em cima, né? Então eu tive a oportunidade de ver ela montada. Ela é montada no chão e depois ela é içada lá para cima, né? Os alunos aqui tiveram aqui do lado na Hering ali, não sei se vocês chegaram a ver quando eles estavam montando as treliças. Não sei se deu tempo de vocês verem, mas eles montaram as treliças aqui, dava para ver todo dia, né, o procedimento. Eles montam no chão, içam e colocam no lugar. Então, normalmente as treliças, elas são usadas em coberturas. Você vai ali naquela zona de armazém aqui em Anápolis, tem bastante. Treliça de madeira, né? É onde aparece mais treliça. Pode aparecer também, você usando treliças, também aparece muito em pontes, né? Ou seja, é um elemento usado para vencer grandes vãos, né? É um elemento utilizado para vencer grandes vãos com barras relativamente pequenas, quando comparado com o tamanho do vão. Elas vai transmitindo uma barra para outra, de uma barra para outra, e aí consegue vencer o vão. Existem treliças também arqueadas, que aí elas vencem um vão maior ainda, né? Mas elas aparecem ou em coberturas, ou em pontes, ou vencendo grandes vãos. Esse é o grande objetivo da treliça. A treliça plana, aquela treliça que vocês falam do elefante azul, ela é espacial, né? Para a estrutura ser plana, o que eu preciso mesmo? Quais são as condições? Todas as forças e todos os eixos tem que estar no mesmo plano. Se eu tiver uma barra saindo ou uma força saindo, aí já não é mais plana, passa a ser espacial, né? Então, nós vamos lidar primeiro com a treliça plana. Então, isso aqui é treliça, ok? Não é uma trama qualquer de barras que vai ser treliça, certo? Treliça tem essas características. Bom, algumas observações sobre treliças que a gente vai ver mesmo. Não tem carregamento nas barras. Os carregamentos estão sempre sobre os nós, né? Então o carregamento está sempre sobre o nó. Eu não vou ficar desenhando as rótulas, porque subentende-se que cada nó de uma treliça é uma rótula, ok? Cada nó de uma treliça é uma rótula, ou seja, ele não transmite esforço de flexão, não transmite momento. Outra coisa é que as treliças aqui tem 3 ou mais barras interligadas, não é isso? Mas nesse caso aqui eu vou ter uma treliça instável. Se eu colocar carregamento aqui, ela vai para essa configuração aqui, ó, ou aqui, e ela vai perder estabilidade.
essa força aqui, ela vai provocar um momento que vai aumentar ainda mais, aí ele vai chegar ao colapso, certo? Você tira essa força aqui, você coloca uma excentricidade, né? Você colocou a excentricidade, aí vai surgir um momento P vezes E, que não estava previsto, que vai jogar ela mais para frente, que vai jogar mais para frente, e aí ela acaba chegando no colapso. Para evitar isso, as treliças são usualmente configuradas em triângulos, né? As barras são configuradas de tal forma que toda treliça é dividida em triângulos, né? Pode ser, aqui no caso, triângulos retângulos, pode ser triângulos não retângulos, enfim, eu divido a treliça em triângulos. Se não formar, quando não forma triângulo, forma um quadro desse aqui, por exemplo, a treliça é instável, né? Pode haver qualquer deslocamento aqui nesse sentido, vai provocar instabilidade, vai chegar numa configuração de equilíbrio instável, e aí, de instabilidade, aliás, vai chegar numa configuração de estabilidade, vai chegar ao colapso. Para evitar isso, o arranjo das treliças geralmente é dividido em triângulos. A análise da treliça, ela consiste dos mesmos passos que a gente vem analisando vigas e pórticos. Primeira coisa é determinar reações de apoio. Para determinar reações de apoio, eu uso as mesmas 3 equações do equilíbrio plano. Somatório das forças igual a 0 e somatório dos momentos igual a 0. Né? Força na direção x e y, momentos em torno da direção z. Eu uso essas 3 equações para determinar as reações de apoio. Uma vez que eu determino as reações de apoio, o próximo passo é dizer quais são as forças que estão nas barras. Então, a treliça só tem um único esforço, que é o normal. Ou a barra vai estar comprimida, ou a barra vai estar tracionada. Só tem essa possibilidade. Não tem corte nem flexão na barra de treliça. Eu posso determinar essas forças usando o método do equilíbrio dos nós, ou usando o método das seções, ou usando outro método qualquer. Nesse curso nós vamos usar o método dos nós, porque ele é mais geral. Ele pode não ser o mais rápido, né? Em alguns casos o método das seções é mais rápido. Porém, o método das seções ele não se aplica a todos os casos. E o método dos nós, mesmo que ele não seja o mais rápido, ele se aplica a todos os casos. Então nós vamos usar o método dos nós. Porque no final das contas, a gente resolve treliça com o computador mesmo, não é? Mas é preciso entender como é que as forças elas se distribuem na treliça, e o método dos nós também ele é mais adequado para entender como é que essas forças caminham. Tudo bem? Bom, já que a gente vai usar o método do equilíbrio dos nós, já vamos ficar claro o seguinte: uma coisa é a força atuando sobre o nó, outra coisa é a força atuando sobre a barra. Ok? Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Aqui está o diagrama de corpo livre da barra. Certo? Então, se esse nó pertence à barra e pertence ao nó, esse nó aqui pode ter outras barras chegando nele. Ok? Então aqui eu vou analisar só uma barra. Se a força está saindo do nó, ela tem que estar saindo da barra também. Essas duas forças têm que se anular, porque o nó está em equilíbrio. Certo? Da mesma forma, do outro jeito. Do outro lado, se eu tenho uma força saindo, eu tenho que ter uma força saindo do nó. Ok? É importante gravar isso aqui, porque na hora que a gente for determinar as forças que estão atuando sobre os nós, né, a gente vai usar o equilíbrio do nó. Mas depois que eu equilibro o nó, eu tenho que colocar força sobre a barra, que vai transmitir para outro nó. Então isso aqui tem que estar claro na minha cabeça. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer um exemplo numérico.
ok? Vamos fazer um exemplo numérico. Eu tenho uma treliça aqui, vamos dar nome aos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 nós essa treliça, barras, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras e 8 nós. Ok? Somatório das forças na direção x igual a 0. Vou chamar essa aqui de R1, essa aqui de R2, essa aqui de R3. Somatório das forças na direção x igual a 0 implica que R3 é igual a quanto? Menos 20 kN. Certo? Somatório das forças na direção y igual a 0 implica em R1 mais R2 igual a quanto? 20 mais 10, 30, mais 15. Então, R1 mais R2 igual a 45 kN. Uma equação, duas incógnitas. Eu preciso de outra equação. Aí eu vou fazer o somatório em algum dos apoios, isso é igual a 0, certo? Se eu fizer o somatório dos momentos em 1 igual a 0, lembrando que esse aqui é o sentido positivo, isso implica que R2 vezes quanto? Vezes? 8. Positivo ou negativo? 8 R2. Esse 20 aqui vai ser vezes quanto? 20 vezes 2. Positivo ou negativo? Menos 20 vezes 2. Esse 10 aqui vai ser vezes quanto? Positivo ou negativo? Menos 10 vezes 6. Esse 20 aqui vai ser vezes quanto? 4. Positivo ou negativo? Negativo. Menos 20 vezes 4. Esse 15 aqui vai ser vezes? 2. Negativo também, né? Sim. Menos 15 vezes 2. Acho que agora eu não esqueci mais nenhuma força, né? Isso dá R2 26,25. Ok? Quilonewtons. Se R2 dá 26,25, R1 dá quanto? Quanto? 18. A soma dos dois tem que dar 45. Então o que nós achamos? As reações de apoio. Vamos só colocar as reações de apoio aqui do jeito que elas estavam. R3 deu menos 20, então o 20 está para cá. O R1, 18,75 e o R2, 26,25. Achar as reações de apoio não tem nenhuma diferença de achar as reações de apoio de viga quanto de porte, quanto de treliça. É tudo a mesma coisa. Mas se você achar elas errado, zera a questão do mesmo jeito. Ok? Por isso tem que ter muito cuidado na hora de achar as reações de apoio. Errou as reações de apoio, acabou para você. Né? Você vai entrar no mundo paralelo, vai resolver outra estrutura, ok? E não volta mais. Okay? Não, é sério isso. Uma das maiores fontes de erro em cálculo de estruturas é erro na reação de apoio. O cara vai lá no programa e diz, aqui é um apoio de segundo gênero, e na hora de fazer não é de segundo gênero. E aí?
Ou ele fala que é de primeiro e lá na hora de executar é de segundo. Qual que é o problema disso? Vai surgir uma força que não estava prevista, não é? Porque os apoios segundo gênero tem duas reações, não tem? Se ele disser que é de primeiro, uma não vai estar prevista. E aí é uma força que não estava prevista. Então, uma das maiores fontes de acidente estrutural, não necessariamente a estrutura chega ao colapso, mas ela começa a fissurar, começa a dar um monte de problema, você tem que corrigir, gasta muito dinheiro, né? O cara está com software, mas não adianta, o software ele vai te dar a resposta conforme você entra com os dados. Entrou com os dados errados, então a gente tem que ter um desconfiômetro.